Fala, querido aluno do Educa Journey. Vamos lá para a nossa aulinha de revisão, então, do nono ano, né? Você teve, antes da parada, a gente teve uma introdução, um assunto sobre genética, e após a parada a gente voltou a falar sobre biotecnologia e os ciclos biogeoquímicos ali. Então foram 2 semanas, né? E antigamente, né, quando a gente ainda podia se relacionar, conversar e tal, né, sem ter medo um do outro, a gente tinha falado sobre genética. Então vamos falar sobre genética a princípio. Eu vou trabalhar a sua apostila, então pega ela aí para você poder fazer revisão comigo. E o assunto de genética, como eu não preparei o slide aqui para você, aí a gente vai e fala sobre ele usando a sua apostila mesmo, ok? Vou fazer alguma coisinha no quadro aqui também para te auxiliar. Então, o primeiro assunto que nós vimos foi genética. O que é a genética de um modo geral? Nada mais é do que o estudo dos genes, aquilo que forma você, né? Lembrando lá que você tem uma célula, ou melhor, você tem 30 trilhões de células no mínimo, né? Estimativa que você tem de 30 a 100 trilhões. Isso também eu acho meio sacanagem falar de 30 a 100 trilhões, porque ter 70 trilhões de margem de erro, né? Aí qualquer um acerta. Uma coisa que falar que amanhã vai dar 0 graus ou 25, né? Acho que eu acerto se eu tiver uma margem de erro assim. Mas ok, não sei por que eu estou falando isso. Vamos lá então, ó. Você tem uma célula, dentro dessa célula então você vai ter lá uma célula que tem um núcleo. Dentro desse núcleo celular você tem um material genético, né, que por enquanto ainda não está enroladinho, chamado de cromatina. Essa cromatina então é a carga genética que cada ser humano possui, metade vinda dos pais, metade vinda das mamães. Ok? Então todo ser humaninho vai ter o pai e a mãe mandando metade dos seus cromossomos, compondo então a espécie humana. Isso para qualquer indivíduo que tenha a reprodução sexuada como sua forma reprodutiva. Falando então da célula, aqui dentro chega o momento que essas células passam por um processo de divisão celular. Para fazer essa divisão celular, então vem aquelas estonas lá, começam a enrolar, esse carretelzinho fica enroladinho e forma uma coisa chamada cromossomo, que é um envelopadinho assim, com umas que forma um X, lembra disso? Então este cromossomo nada mais é do que, deixa eu ligar esse negócio aqui, nada mais é do que a própria cromatina enroladinha formando então o cromossomo, tá bom? Se a gente desfazer esse nozinho, eu vou desfazer isso aqui e vou chegar mais perto, eu vou ter aquele negócio bonito que você vê lá quando estão falando de genética na TV, que eles falam no Fantástico e não sei mais aonde lá. Você encontra então uma dupla fita enrolada. Imagine uma escada onde você fez isso com a escada. Você segurou uma ponta e torceu a outra. Esse enroladinho ali então seria esse DNA, tá bom? Existem as pontes que ligam esse DNA, né? Essas pontezinhas ali, minha luz está falhando aqui, mas está tudo bem. Essas pontes unem elas são formadas por um tipo proteico que vai fazer com que essas bases então tenham uma sequência genética, tá? Vamos falar então sobre o que é esses genes, tá? Lembrando, cada uma dessas bases aqui, ela possui numa extremidade, ela vai possuir a adenina, a timina, a citosina ou a guanina, né? Lembra lá que, claro que você sabe, você estudou comigo, né? Então, A, T, C e G. Vamos colocar essa colinha aqui, ó. Então, a adenina, isso mesmo, timina, a citosina e a guanina. São as 4 proteínas que vão formar o seu DNA. Porém, elas se unem umas com as outras, mas elas têm o seu par, né? Afinal de contas, né, eles não saem por aí fazendo laços com pessoas que elas não conhecem. O que elas fazem? Sempre a adenina vai se ligar com a timina e a citosina se liga com a guanina. Como assim se ligam? Se eu tenho de um lado da fita uma sequência de genes, por exemplo, desse formato aqui, ó, eu tenho obrigatoriamente que na outra extremidade tá com a
proteína correspondente ali. Então, nesse caso da adenina, vai se ligar com a timina e a citosina com a guanina. Então, se eu tenho o A desse lado, eu vou ter o T do outro lado. Então, isso, se eu tenho o T de um lado, eu vou ter o A do outro. Se eu tenho C, eu ligo com o G. Se eu tenho o G, eu ligo com o C. E assim por diante. Eu tenho que fazer sempre essa coligação aqui entre os genes, ok? Então, entre as pontes proteicas. O que é que forma o gene? Quando eu tenho essa sequência de letras, óbvio que no nosso material genético isso é uma coisa que se estende ao longo de uma longa fila, né? Se a gente for comparar o código, fazer o genoma humano, essa sequência desses pares de bases, né, que forma A com T, C com G, se eu pegar uma fileira dessa e fizer o genoma que eles dizem, que é abrir essa sequência de letras e fazer os comparativos entre eles, eu teria 3 bíblias e meia, mais ou menos, com aquela letrinha da Bíblia para poder falar a respeito disso. Então, quando eles fizeram o genoma, foi feito com a letra normal, né, de um artigo científico e tal, ele teve, se não me engano, 2 estantes que eles têm a base do genoma humano. Então é muita informação realmente, tá? Essa informação forma você que é você. Por que um é diferente do outro? Porque essa sequência de letras aqui, primeiro que ela é diferente, segundo que ora ela vai estar com uma função ativa e ora ela vai estar com uma função desativada. Isso ainda a gente não sabe precisar aonde ela começa, onde ela termina essas funções todas, mas é uma coisa bem interessante. Falando disso então, quando nós temos uma sequência de cada 4 letrinhas, vamos colocar uma aleatoriamente aqui, isso aqui determinaria um gene. Por quê? Porque esse gene determina uma característica, isso mais ou menos que a ciência hoje chegou como resultado. Existem alguns outros avanços aqui, eu estou falando, como eu já disse para vocês, o estudo de genética agora é tão prazeroso, né, que parece que não tem problema. Quando você começa a fazer os comparativos entre outras, parece que aqui responde tudo, mas existem outras variantes que a gente tem que considerar, daí com um estudo mais aprofundado de laboratório também para poder considerar tudo junto, trabalhando em função juntas, ok? Então isso aqui seria um gene. Essa sequência, que eles chamam de códon, é o local onde você tem então essa função gênica, seria então esses genezinhos ali. Tudo bem? Até agora, então, nós falamos a respeito da página 4 e 5 do teu material, tá bom? Para estudar genética, a gente estuda algumas outras variantes, né? Vamos pegar aqui agora a página 6 da sua apostila, onde você tem ali um cariótipo. O que é um cariótipo? Que troço é esse, professor? Cariótipo nada mais é do que uma fotografia dos genes que a gente tem. O ser humano tem na sua composição pares de genes, né, que atuam em conjunto, e nós temos uma sequência de 23 pares de cromossomos, tá? Então esses 23, quando fotografados na teoria, fotografados aqui a gente faz uma verificação de cada um deles, né, quando eles são de ladinho ali e tal, isso é um mapa genético do ser humano. Então nós teríamos um cariótipo determinado com essa carinha aqui, tudo bem? Isto então é um cariótipo, quando eu tiro uma foto e eu acho o cariótipo. Aí, a gente tem uma informação bem importante ali, que você não é tão semelhante assim aos outros seres, né? Existe uma complexidade bastante grande e, na verdade, dizer que o ser humano tem 23 cromossomos não quer dizer que nós somos a espécie, apesar de toda a complexidade que a gente tem, não é o cariótipo que vai determinar um ser se ele é mais ou menos complexo do que o outro, né? Você viu lá, ó, por exemplo, o cariótipo de uma drosófila, lembra da mosquinha da banana? Ela é composta por 8 pares de cromossomos, enquanto o de um camarão é de 256. Então você pode perceber que é um pouquinho maior do que 23, que é o nosso número. Você acha que você é mais ou menos complexo do que um camarão? Bom, vou deixar para você responder aí, porque eu sei que tem alguns que têm um pouco de dúvida quanto à sua própria existência. Mas, enfim, você não é um ser menos importante do que um camarão, tá? Quer dizer, você é muito mais importante do que um camarão, fique claro, tá bom? Esses materiais, por que a gente fala que eles são cromossomos que funcionam em pares? Os cromossomos, eles sempre vai ter uma função ligada
camarada chamada alelo. O que são alelos? Alelos é quando os cromossomos atuam em pares, assim. Então eles estão juntinhos. Lembra da palavra paralelo? Pronto, você lembra do alelo. Alelo, então, é quando as funções atuam juntamente uma com a outra. Desses cromossomos, a gente começou a entrar numa outra linguagem que Mendel lá foi o cara que começou a descobrir essas coisinhas para facilitar a tua vida. Só que, para alguns aí, eles dizem que ele não facilitou nada. Passou uma moto aqui perto agora, mas se você ouviu, era só uma moto, ok? Mendel, então, ele começou a fazer... Mendel era o pai da genética, né? Assim por dizer. Mendel era um monge, ficava lá no mosteiro, sem muito ter o que fazer. O que ele fez? Começou a fazer cruzamento entre plantas e estudar genética, fazer algumas anotações e tal. E ele descobriu algumas características bastante interessantes quando a gente fala a respeito de ervilhas. Olha só que legal. Boa parte daquilo que você vê hoje como genética, a gente começou falando de ervilha. Então, para você que não gosta de ervilha, tá vendo? Ela tem uma importante função na história aí. Por que ervilha? Primeiro, as ervilhas elas tinham características diferentes. Ele estava fazendo cruzamento entre uma espécie que tinha por característica a cor verde e amarela e se a semente era lisa ou se era rugosa. Essa variação fez com que ele tivesse 4 características, então, para ele comparar na hora que ele fazia esses cruzamentos. E aí ele começou a perceber que dava para fazer algumas mudanças aqui genéticas e tal, e manipular isso de alguma forma. Começou a fazer essas anotações. Mendel, então, descobriu que ele conseguiria algumas características por meio dessa relação que ele já existia, né? Que eram esses alelos, isso tudo a gente já tinha. Porém, vou apagar aqui agora, que acredito que qualquer coisa, se você não copiou, né? Você pode voltar no seu vídeo aí, olha só que legal, tá vendo a vantagem? Não precisa nem tirar foto aí, que nem vocês fazem aqui. Querem esperar a gente acabar de preencher o quadro para tirar foto com o celular, né? Não sei como é que vocês são. Mendel, então, fazia o quê? Ele começou a fazer a purificação de um grupo. Então, ele cruzou sempre, ele cruzava sementes verdes e lisas. E foi purificando, fazendo cruzamento só com elas, até que ele tinha certeza de que a herança genética passara para as próximas gerações, todas elas eram consideradas puras. O que isso quer dizer? Ele chamou esses cromossomos, como atuavam com metade dos genes vindo do pai e vindo da mãe, então ele colocava como sendo puras, devo ter sumido da imagem, mas tudo bem, as ervilhas que tinham características a mesma característica vindo tanto do pai quanto da mãe. Então essas eram chamadas as sementes puras. Ele fez isso também com as amarelas e lisas. E aí ele chegou ao azinho, tá? Não foi bem ele que colocou tudo isso, mas vamos... essa questão das letras aqui, mas a gente pedagogicamente ensina você para você chegar a essa conclusão aí em casa. Depois que Mendel fez? Mendel teve a brilhante ideia de pegar essas sementes puras e cruzar entre elas. Então o que ele fazia? Pegou a semente que tinha característica amarela, fazia ela aqui, ó, amarela, só para... Então, amarela e lisa, perdão. Ai, Deus me ajuda aqui, por favor. É que vocês ficam falando em casa aí, estão me atrapalhando. Vamos lá, ó. Deixa eu só ver como é que... Pra ficar igual a tua apostila. Só pra gente não... É isso mesmo. Esquece lá, vamos voltar. Aqui é amarelo mesmo. Holy Jesus! Então tá. Amarela e rugosa, verde e lisa, tá bom? Acho que é isso que ele trabalhou na sua apostila ali. Ok, é isso mesmo. Esse camarada começou a fazer cruzamentos e ele descobriu o quê? Desses cruzamentos entre sementes amarelas e rugosas com as verdes e lisas, aparecia o seguinte: essa daqui doava esse gene em uma probabilidade. Essa daqui doava outra. Esse aqui também era uma opção, então azinho. Essa daqui dava a mesma informação e essa daqui a mesma informação.
O que ele descobriu nesse momento? Que todas as ervilhas que vieram dessa filiação da geração parental azão para azinho, todas elas tinham a mesma característica. Nenhuma delas apresentou a coloração verde e lisa, e nem a textura lisa, aliás. Coloração verde e a textura lisa. Por quê? Aí é que entra o pulo do gato e aí entra as leis de Mendel. Ele começou a verificar esses padrões de comportamento e até aqui ele falou, cara, não faz sentido. Por quê? Por que essa característica nunca aparece nessas filhas? Aparece sempre a característica do pai, no caso ali. Vamos colocar do pai aqui. Tá? Então essa daqui, geração parental, F1 e F2. Eu estou bem na frente, eu sei, mas já saio. Ó. Então, geração parental, F1 e agora F2. O que é F2? Esse F2 não é você que está estudando no nono ano, tá bom? Ele é o cruzamento entre essas sementes filhas. Então, fez a mesma proporção aqui entre azão-azinho e azão-azinho. O que veio dessa geração? Então, cruzando a semente azinho com azão-azinho, ela só pode mandar uma dessas características, ela vai mandar uma letrinha por vez, tá? Então, metade dos seus cromossomos ela acabava enviando. Uma das opções possíveis era azão, né? Daqui. A outra, ela cruzou azão com o azinho. Beleza, esse azão já usou as duas letras. Vamos usar essa daqui agora. Então, ele usou, o cruzamento veio azinho-azão, mas nesse caso a gente só inverte a ordem aqui. E azinho-azinho. O que isso mostrou para Mendel? Uma proporção que a cada 4 sementes, 3 apareciam com a característica do pai e uma aparecia com a característica da mãe. Estou falando da geração parental, né? Ou seja, 3 delas puxavam o avô e uma puxava a avó. Aqui Mendel começou a olhar e falar, cara, tem angu nesse caroço. Por que aqui não apareceu a característica e aqui apareceu com este camarada? Isso ele chamou então de dominância completa. O que é essa dominância completa aí no conceito da genética? Que quando aparecer esta letra dominante, ou a letra maiúscula aqui nesse caso, o dominante vai dominar sobre a característica chamada de recessiva, que é o azinho. Então, o azão seria dominante sobre o azinho. Aqui só tem azão, então tem a característica dominante, que seria essa daqui. Quando aparece o azinho, mas tem um azão junto, essa característica não aparece, aparece só essa daqui. Então isso chama dominância completa todos esses casos aqui. Nesse exemplo, a herança genética é duplamente recessiva. Logo, não tem um dominante, logo a característica expressa vai ser igual a essa daqui, que era a característica lá da semente verdinha e lisa. Ok? Isso está na tua apostila na página 11. Professor, tem como fazer melhor esses riscos que você fez aí, esse trubisqueiro todo? Tem. Já disse para vocês lá que tinha como você fazer a separação. Vamos cruzar esses caras aqui, ó. Tá? Então, o que eu faria? Azão. Eu separo aqui esse azão, ó, em azão, e monto uma tabelinha para a gente chegar no resultado mais feliz. E pego esse azão e separo ele do azinho. Aí eu só vou unindo as pontas aqui, ó. Então o resultado aqui seria azão, né? Aqui teve 4 filhos e aqui também. Aqui eu também estou falando de 4 filhos. Então, e o azão com o azão. Aqui eu estou falando do azão com o azinho. Então, azão-azinho e azão-azinho. A probabilidade da herança genética aqui continua sendo 50%. Mas a característica em todos os casos, aparece a característica dominante. O que quer dizer uma característica dominante? Quer dizer que a característica recessiva não aparece, ok? Nesse caso, nós vamos trabalhar um outro conceito de genética que nós falamos muito a respeito disso, que é a função do genótipo
e fenótipo. De uma vez por todas, para você saber que isso gerou muita confusão na sala, muita cara de interrogação na minha frente que eu gostaria de não estar vendo agora olhando para essa câmera, ok? Genótipo é isso aqui, é o azão e o azinho, ok? Como se fosse o tipo do gene que eu estou falando, tá? Então, azão, azinho é o genótipo. A característica que esse genótipo vai traduzir é chamada de fenótipo. Mais ou menos assim. Isso aqui vai produzir, vamos supor aqui que era a cor do cabelo, ok? Bem grosseiramente falando. Cor do cabelo escuro, cor do cabelo claro. Fera? Pai tem cabelo claro, escuro, mãe tem cabelo claro. Os filhos, todos os filhos, nascem puxando quem? O pai. Por quê? Porque tem azão domina sobre o recessivo, logo essa característica não se manifesta. Manifesta só essa. Então eu tenho o azão dominando sobre o azinho, então toda a linhagem, 100% dos filhos nesse caso, sairia com o cabelo escuro. Ou seja, eles têm o genótipo puxando do pai e da mãe. Não é igual à mãe e também não é igual ao pai. É azão, azinho. Porém, eu tenho um fenótipo comum entre todos. A característica que esse cara traduz, ela é de cabelo escuro. Aí, esse camarada aqui casa com alguém que é igual, não é irmã, tá? Não tá casando com a irmã. Esse aqui casou com outro que é azão, azinho. O que acontece? Azão, azão, cabelo escuro, porque tem dominante. Azão, azinho, professor, o gene é diferente, então é outro genótipo, certo? Exatamente. Então a característica é azão, azinho, quer dizer que ela é cabelo escuro. Azão, azinho, cabelo escuro. Quando é que tem cabelo claro? Quando tem recessivo envolvido. Ou seja, azinho, azinho, puxa lá a avó dela, que tinha cabelinho clarinho, loirinho, pronto, sai também uma criancinha que puxou a avó, para a alegria da vovó lá na casa dela. Então, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho 3 características de fenótipo para cabelo escuro e uma para cabelo claro. Eu tenho 3 tipos genéticos, ou seja, 3 genótipos diferentes. Azão, azinho, azão, azinho e azinho, azinho nesse caso. Beleza? Depois disso, galera, depois desses cruzamentos aí, a gente falou sobre os heredogramas, né? O heredograma nada mais é do que uma forma de você fazer um mapa do estudo da genética. Vou pegar lá uma herança de uma família e tal, e vou falar sobre genética. Começa a falar sobre o avô, que isso e aquilo, teu avô era assim, era assado, porque, puxou isso, puxou aquilo de não sei quem. Galera, lembra que tinham um negócio assim, quadradinho e bolinha. Quadradinho representa masculino. Tem uma legenda bem grande na tua apostila, tá? Então vai por ela aí para poder fazer teus exercícios da prova, que acredito que você consiga matar qualquer exercício lá. Homem é quadrado, né? Pensa num bicho difícil de lidar. Então, beleza, homem é quadrado, mulher é redondinho, porque a mulher é muito mais, né, bonitinha do que o homem. O homem não, essas caras de queixo quadrado, essas coisas estranhas. Homem casa com mulher, beleza. Nasce uma geração. Aqui, professor, você está desenhando um robozinho no quadro? Não, querido, é um heredograma. Esse heredograma, vamos supor aqui, ó. Fulano casou com Maria. Maria e fulano tiveram 3 filhos. Desses apareceram dessa forma. Aí, filha de Maria casou com Cicrano. Cicrano, então, teve um filhinho com a filha de Maria. E nasceram os netinhos. Um monte lá. Tudo menino. Pra alegria da vovó. Só que esse cara aqui não brotou no mundo, né? Ele também tem sua família. Então, ele também tem lá uma ligação entre pai e mãe na vida dele, ok? Até aqui, eu só estou fazendo uma disposição para você entender o fluxo, né? A gente tem que seguir as linhas, sempre que tiver uma ligação lateral é porque eles se uniram e tiveram filhos. Não necessariamente casaram, eles tiveram filhos, ok? Só para ficar claro aqui. Aparece em alguns momentos, quando a gente vai falar de heredograma, a gente tem que estudar
quem era, é como se fosse um mapa para saber que tipo de característica que eu estou falando. Pode ser uma característica como uma doença, ou pode ser uma característica ligada a um olho, cor de sei lá o que, tá? Então vamos supor que este cara aqui, ó, ele é afetado. Esta menina, ela é afetada. Como assim ela é afetada? Vamos supor que eu estou falando da, sei lá, de uma doença, né? Fala doença? Não quero falar de doença. Ele tem cabelo loiro. Pronto, cabelo loiro é melhor. Essa menina tem cabelo loiro. Aqui ninguém tem. Lá em cima aparece a avó dela que tem cabelo loiro. Com base nisso, a gente passa agora a fazer um estudo reverso de quem é que tem cabelo loiro nessa história aqui. Como é que eu consigo fazer um mapeamento genético disso daqui? Eu preciso de mais dados. Tá? O exercício vai ter que fornecer para você alguns dados de estudo para a gente poder confeccionar isso daqui. O exercício diz o seguinte: a filiação F2, um indivíduo afetado, ou seja, essa menina, aqui era F1 e aqui é parental. O indivíduo afetado possui característica homozigoto recessivo. E os dois não afetados possuem filiação heterozigoto. Meu Deus, professor, essas palavras de novo, você está me causando aqui um ataque cardíaco em casa. Querido, calma, dá um pause, vai tomar uma água com gás, pega tua Coca-Cola, sei lá o que você vai tomar e volta aqui depois. Beleza, agora que você voltou, vamos lá de novo. Esse cara aqui é afetado, está dizendo que ele é homozigoto recessivo. O que quer dizer? Eu tenho genes recessivos homozigoto. O que isso quer dizer? Os dois são iguais. Lembra? Homo é a palavra igual. Homossexual, pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo. Heterossexual, pessoas que gostam de sexos opostos, né? Então, homozigoto, igual, tá? Eu tenho aqui um gene, um genótipo igual. Esses caras eram heterozigotos. Foi o que o exercício trouxe de informação lá. Eu disse antes de você pegar a tua água. Então, heterozigoto é diferente. Professor, heterozigoto recessivo ou dominante? Querido, se ele está falando que é hétero, ele já está falando que tem um dominante e um recessivo, ok? São diferentes. Então, heterozigotos aqui, esses dois. Tem como agora eu descobrir o restante? Vamos lá, vamos tentar descobrir. Esse cara aqui, ele é afetado e ele tem pais que não são, correto? Logo, eu tenho certeza do que, se a característica do cabelo loiro, ela é causada por um gene homozigoto recessivo e os pais não têm, então eu tenho certeza que esses pais aqui, eles são dominantes. Por quê? Porque eles não apresentaram essa característica loira, tá vendo? Eles não são afetados. Logo, isso quer dizer que eles têm pelo menos um gene dominante. Tem como eu saber o outro, professor? Qual é o gene de cada um deles? Vamos tentar. Eu posso dizer que, professor, com certeza os pais aqui têm o Azinho, não tem? Sim, os pais têm o Azinho, pelo menos um deles. Mas ainda eu não sei quem dos dois aqui tem. Tá? Inclusive, é muito provável que a gente não chegue até o pai. Você já vai entender por quê. Vamos pegar aqui a linhagem da mãe. A mãe, com certeza, tem. Por quê? Porque a avó dela aqui, a avó das crianças, ela é afetada para a característica. Ou seja, ela é recessiva homozigoto. Logo, ela mandou pelo menos um azinho para essa mãe. Se eu já descobri que ela tem um azão, então com certeza ela tem um azinho. Esse azinho pode ser esse daqui, dessas duas filhas. Ah, mas e se veio do pai? Pode ser também, mas eu não tenho certeza dessa informação. Eu precisaria saber da genética dos pais aqui, ó. Tá? Então eu teria que ter a genética, com certeza, dos pais do pai, no caso, né? Então esse avô aqui, com certeza eles são dominantes porque não são recessivos. Logo, eles mandaram um desse. Mas será que alguém mandou um azinho? E aí, o que vocês acham? Claro que mandou, gente. Por que eu sei que ele mandou? Porque ele tem uma filha loira. Logo, se a mãe tem um azinho, o pai tem que ter também. Correto? Então o pai também tem um azinho aqui. Então desse jeito eu descubro a herança genética dos pais. Agora, para eu saber dos pais, aí já fica mais complicado mesmo, porque pode ser ou a mamãe dele
ou o papai dele que mandou. Ou esse daqui poderia ser Azão, por exemplo. Então, nesse caso aqui, a gente não tem como saber, ok? A não ser que o exercício forneça mais algumas informações para nós. Nesse caso aqui, tem como eu descobrir o dos demais irmãos aqui? O que vocês acham? Nesse caso, eu consigo descobrir o dos irmãos, tá? Porque eles não são afetados, logo, ele tem um Azão. E como a mãe tem um Azinho, então eles têm que mandar um Azinho. A mãe tem que mandar um Azinho também. Afinal de contas, elas nasceram, né? Tem mãe, tem pai e tal, e são filhos da mesma mãe. Eu só não consigo determinar novamente o do pai, porque se o pai tem um Azão aqui, ele não teve nenhum filho Azão, né? Ele sempre mandou um Azão e a mãe mandou um Azinho. Então, nesse caso, eu também fico devendo a informação desse avô. Mas eu descobri a herança genética, então, da filiação 1 e também o exercício trouxe informação para nós ali, essa parte de filiação 2 aqui. Tudo bem? Ok, senhores. Depois disso, a gente passou a ver, então, a biotecnologia, correto? Então, lá na tua apostila, a gente entrou, então, na semana de quarentena, essa coisa toda, e a gente passou a ver por slides aqui esse negócio. Né? Então, no ano vamos falar de biotecnologia, o que era biotecnologia e tal. Aqui eu trouxe um exemplo de eletroforese, fica mais difícil para você ver aqui no texto, mas era aquela técnica onde a gente fazia spots gênicos e colocava o material genético e corria esse material para ter um grau de comparação entre pais e filhos, ok? Isso é um exemplo de teste de paternidade, né? Como exemplo, ou sei lá, um comparativo qualquer entre genes ali, como uma investigação criminal, por exemplo. Lembra lá, a gente fez um exercício com vocês aqui, referente o tipo de filhos, né? Como é que se descobria os filhos aqui no caso. Então, mãe, a geração, aqui no caso um macho 1 e macho 2 seriam os pais. Quem é o pai desta geração aqui? Desse offspring. Então, a gente faz o comparativo com os genes possíveis, né? Que são coerentes com o do pai. Então, eu pego o filho e faço ali um mapeamento genético. Depois eu pego o outro cruzamento e vejo se tem esse parentesco, né? Então, eu não encontro o mesmo parentesco em todos eles. Então, com certeza, nesse caso aqui, seria este cara que é o pai desta criança, né? Porque a outra parte dos genes, então, ela recebe da sua mãe, ó. Então, aqui ela recebeu do pai, aqui ela recebeu da mãe e assim por diante. Beleza? Vamos para a próxima lá, para você não ficar... daqui tem mais uns dados ali. Então, usado também na investigação criminal, né? Hoje é coletado muito material genético, né? Principalmente célula, sangue, sêmen, essas células, né, que a gente consegue, de alguma forma, extrair esse material genético. Professor, tem mais do que a gente consegue extrair material genético? Eu posso tirar de amostra de saliva, eu posso tirar também do cabelo, eu posso tirar de outras informações, né? Um pedaço de corpo, de um modo geral, eu consigo tirar essa informação genética. Aqui a gente conversou um pouquinho sobre o projeto Genoma, que foi um esforço de cientistas para tentar chegar a essa informação do ser humano, né? E hoje o genoma, então, ele é feito para qualquer espécie, né? Identificou alguma espécie, já coloca o genoma no meio. Aqui tem o livro do Francis Collins, que eu conversei com vocês, até coloquei o livro em PDF, depois lá na sala de aula virtual, se você quiser dar uma olhadinha lá, ele tem lá. E bastante interessante esse livro, né? Caso você esteja de bobeira aí, dê para ler, faz isso. Eu acho que difícil estar de bobeira agora, né? Aonde é que a gente faz melhoramento genético? É uma série de coisas, né? A gente consegue fazer com os transgênicos, lembra? Então tinha transgenia, aqui a gente tem o exemplo das cenouras, né? Existem outras colorações de cenoura, uma delas é a cenoura laranja. A cenoura laranja foi feita lá na Holanda para agradar o rei da Holanda, lá, sei lá o que era, acho que era rei, e aí fizeram só cruzamento com cenouras laranjas. Apareceu então a cenoura laranja como eu e você conhecemos. Mas até hoje no Afeganistão a cenoura tem cara de beterraba, tem cara de rabanete e outras coisas mais ali, né? Porque a gente manipulou essa coloração genética. Só vem com outros sais minerais, mas é uma cenoura assim rica em uma série de vitaminas e sais minerais para você. Falamos sobre melhoramento genético envolvendo gado, né? Então tinha ali o gado Brahman e o gado Shorthorn, envolvendo então a produção do gado Santa Gertrudes.
Esse gadinho Santa Gertrudes, ele tinha características boas deste e daquele gado. O cruzamento dos dois deu uma origem ainda melhor, que ela era o quê? Ela era menor produção de carne, mas era mais resistente a doenças e ao calor. Então eu peguei a herança genética da resistência, joguei aqui, e da produção de carne daquele gado lá. Então eu fiz um super gado. E assim a gente conseguiu fazer um melhoramento genético em espécies, né? Também tem outros locais, cães, é muito comum a gente fazer isso também. Transgênicos, né? Abaixo transgênico. Lembra lá os caras que vinham com aquelas coisas lá para encher os picuá? Então, aquele ali é o símbolo da transgenia. Quando a gente usa material transgênico em qualquer produto, tem que ter esse selo, porque tem que alertar o consumidor que eu estou falando de material transgênico. A maioria das pessoas não está nem aí. Você, quando compra o teu Elma Chips lá, você nunca... Opa, não pode falar marca. O teu salgadinho. Quando você compra o teu salgadinho, ele vem geralmente com esse símbolo de transgênico. Por quê? Porque é usado milho ou soja transgênica para a produção. Logo, ele tem que vir com esse símbolo de transgênico. Se isso está causando problema ou não para a nossa saúde, a gente vai descobrir aí com os futuros cientistas do mundo, tá? Até agora a gente não sabe ainda. Outra forma de ver essa manipulação genética é por meio da produção de insulina, né? Eu mostrei para vocês ali, é um tipo de transgenia também, e a gente consegue fazer essa proteção. Isso aqui é um assunto que não vai cair na prova, ok? Não estude isso daqui, tá na tua apostila, essa foto é da sua apostila, mas ele fala um pouco sobre áreas de manejo para você ter onde você tem soja transgênica ou qualquer produto transgênico, você tem que ter uma área que eles chamam de refúgio, né? Para algumas espécies onde eu planto material não transgênico, para poder fazer um cruzamento e eu não ter um problema maior envolvendo seres que se alimentam dessa lavoura, ok? Outra forma é a clonagem, né? Já falei para vocês aqui da clonagem. A Dolly, então, foi um exemplo, essa ovelhinha aí, que ela deu certo, mas deu errado, né? Porque ela deu certo para fazer a clonagem, né? Então foi feito lá o choquinho, peguei uma barriga de aluguel, coloquei nela, nasceu uma ovelha que não tinha nada a ver com a ovelha mãe. No caso, a que portou a ovelhinha durante a gestação. Então ela tinha exatamente as mesmas características do pai, ou seja, não importou nada da mãe. 100% do material genético dela veio do pai, por isso que é um clone. E nesse caso, deu errado porque ela vinha com umas células envelhecidas dentro dela. Então isso foi chato. Beleza? Terapia gênica, né? A gente faz manipulação hoje de células-tronco, envolvendo esses seres aqui, e hoje até mesmo pessoas que tinham problemas cardíacos passaram a não ter mais por conta dessa tecnologia. Beleza? Depois, a última aula de semana passada, a gente falou sobre os ciclos biogeoquímicos. Lembra? Rapidamente, então, aqui, porque está um pouquinho mais fresco na tua memória. Ciclos biogeoquímicos é o ciclo de Deus para o mundo. Foi assim, por isso que Deus fez um mundo eterno, né? Ele criou tudo com ciclos que se autorregulam e que se reciclam, né? Isso é interessante. Então tem o ciclo da água, lá da tia Margarete, lá do primeiro ano, você tinha lá ela falando do ciclo da água, chove, vai, faz não sei o que, faz isso, faz aquilo, mas além de tudo isso a água tinha características muito peculiares, lembra disso? Então ela tinha um alto grau de capacidade de fazer as suas... de conservar a água, ou seja, o calor específico da água, ele tinha uma característica tão específica, tão clara, falar específico do específico, mas tão clara que ela permite a regulação das temperaturas no mundo, né? Então, o calor específico da água é relativamente alto. Quando ele precisa de muito calor, ou seja, ela precisa de muito calor para ela aquecer. Ao mesmo tempo, ela também depende de muito tempo para resfriar. Então, ao mesmo tempo que ela aquece devagar, ela também resfria devagar. A não ser o micro-ondas da tua casa, né? Mas ela faz com que essas moléculas, elas vibrem de uma forma que elas também, para desprender essa energia, levem mais tempo. Logo, isso faz com que, à noite, a água conserve energia e mantenha a temperatura em grandes locais. Tanto é que, nos lugares mais secos do mundo, que são os desertos, você geralmente encontra temperaturas muito elevadas durante o dia, né, e muito baixas à noite. Por quê? Uma baixa concentração de água, eu não tenho essa preservação dessa energia. Geralmente, o deserto ou é de sal, né, ou é o deserto do Saara, no caso, né? A gente pode levar aqui em conta também porque ele tem areia.
boa parte dele é areia. E a areia, o calor específico da areia é de 0,01, enquanto o da água é de 0,1. Logo, o da areia é 10 vezes menor do que o da água. Logo, ela precisa de muito menos energia para aquecer. Em contrapartida, ela libera rapidamente essa energia. E aí ela não mantém à noite, então a temperatura cai drasticamente. Ok? Falando ainda sobre o ciclo da água, falei do porquê, né, de uma característica básica que ela possui, que é expandir quando ela tem básica e sensacional, né? Porque é um dos únicos que quando congela, ela aumenta de tamanho. Se ela aumenta de tamanho, primeiro, né, por que tem essa borda aqui, né? Lembra que eu falei? Sua bebida preferida, que é a Coquinha Zero, né? Claro que você prefere Coca Zero do que a normal. E aqui você tem, então, uma área de refúgio ali para essa água. Como assim? Esqueci a Coca no refrigerador, no freezer. Isso aqui congelou, isso aqui vai aumentar, ela vai expandir de tamanho. Logo, ela não vai explodir a tua garrafa. Aquilo ali ela é uma redoma de segurança, ela vai aumentar de tamanho e vai conservar a sua garrafa integral. Só mandar ela para fora da geladeira, espera resfriar. Se você não abrir, ela não vai perder o gás. Então pode manter, espera depois de gelar tudo, aí você volta ela para a geladeira, ela fica geladinha normal e você pode tomar ela normalmente, ok? Então para de ser tongo e não abra antes para tomar sorvete de Coca-Cola, tá bom? Por que essa característica é importante, né? Lembrando, o momento que ela congela, ela vai expandir. Quando ela expande, ela altera uma formulinha clássica que é a da densidade. Que a densidade é massa pelo volume, correto? Se eu tenho uma densidade aqui, ó, vou chutar um número aqui, tá? Vamos uma massa, por exemplo, de 10. E o volume era 5, ok? Densidade, 5 por 10 por 5, como eu disse. A densidade vai ser o quê? 2, correto? Quando eu aumento o volume, a tendência é esse número aqui diminuir. Então vamos supor que a densidade aqui, eu dobrei o volume da água. Não é isso, tá? Mas só para melhorar o cálculo. Eu coloquei aqui, o volume da água congelou, de 5 pulou para 10. Esse número seria então 1, né? Obviamente. Se eu tenho 10 barrinhas de chocolate para dividir por 10 aluninhos, então eu tenho uma barrinha para cada um. Se a densidade era 2, passou para 1, logo aquele bloco ficou menos denso do que a água líquida, então ela vai boiar, ela vai subir. Essa formulinha da densidade é que permite que a água fique acima dos rios e tenha o degelo natural com o passar do tempo. Tá vendo como Deus é perfeito? Só a água tem essa característica na natureza, gente. Em matéria natural. Se essa água tivesse uma densidade menor quando ela congela, ela iria para o fundo do lago. Se ela vai para o fundo do lago, nunca mais ela recebe o calor necessário. E aquela água que congelasse aqui em cima ia continuar indo para o fundo. Eu ia ter a morte de toda a vida aquática ali e eu teria um péssimo problema, certo? Outra coisa que também é interessante é que essa água aqui ela não transfere calor. O gelo não é um bom condutor de calor, olha só que legal. Isso faz com que essa água que está embaixo do gelo, ela não congela, ela continua líquida. Porque o frio que está fazendo do lado de fora, ele fica sobre aquela solução tampão ali que tem, não é bem solução tampão, é outra coisa, mas aquele tampão que o gelo, a crosta de gelo está fazendo sobre aquela água líquida que está embaixo. Então, ela também não congela, a vida se preserva lá embaixo. Apesar de temperaturas muito baixas, né, da água, não vai achar que está quentinho lá embaixo, mas ela vai fazer com que isso aconteça. O gordinho da TI chegou aí, gente. Tá? É o Bruno, só para vocês saberem. Depois a gente falou sobre o ciclo do carbono, né? Falei sobre algumas características que o carbono tem, que também são muito impressionantes, né? E o que o carbono faz? O carbono nada mais é do que a molécula que Deus brinca de Lego com a humanidade, ou com toda a natureza, na verdade. Todos os ciclos, o carbono é um material biológico, é o carbono, tanto é que quando a gente fala de química orgânica, a gente vai falar da química do carbono, tá? Nem tudo que tem carbono é biológico, mas tudo que é biológico tem carbono. Então, esse Lego de Deus é os nutrientes que... Lembra lá? Você deve lembrar de uma história que eu contei uma vez, que é um dia você vai morrer.
e o seu corpo irá se decompor. Você vai nascer uma linda... Você lembra dessa história, né? Então, não vai cair na prova ela, mas dá para você lembrar dessa história e aplicar o seu conhecimento aí mirabolante nessas situações, beleza? Ciclo do carbono, então, lembra, um dia você vai morrer e blá blá blá. Ciclo do oxigênio, né? A troca que nós fazemos com o ambiente em relação às plantas, né? Em relação a todos os seres autótrofos que produzem o próprio alimento e liberam, então, o oxigênio para que eu e você pudéssemos respirar. A gente devolve o CO, que é o CO2, no caso, que é o gás carbônico, enviando para a natureza, então eles acabam absorvendo esse carbono novamente e torna-se novamente o ciclo, né? Então todo ser fotossintetizante, ele pega esse oxigênio e faz essa transposição aí. Aqui nessa carinha, né, tem você ali, né, varrendo a sua grama aí na sua casa, que agora eu sei que você está fazendo isso, né? Também. E aqui tem a fotossíntese. Fotossíntese libera oxigênio. Você faz a respiração, devolve dióxido de carbono. Ela fala, puxa, comidinha. E ela fica fazendo esses ciclos, então, que vão se repetindo. Depois nós ainda tínhamos o ciclo do ozônio, lembra? O ozônio é aquele oxigênio, né, com 3 moléculas. Então é o O3, diferente do que nós respiramos, que é o O2. Esse O3 é uma camada protetora contra os raios nocivos lá no ambiente. Um tipo de radiação solar acerta o oxigênio e libera ele em partículas de O e não O2. Esse O2 tem uma partícula com O aqui e ele acaba fazendo uma conexão. Então ele forma uma molécula de O3 que nada mais é do que o ozônio. Forma-se a camada de ozônio que protege de outros raios nocivos. Vem um raio, acaba destruindo o oxigênio que forma o ozônio tem as suas... É como se fosse um ciclo, na verdade. Algumas radiações elas estão destruidoras de ozônio, enquanto outras são formadoras. Olha só que interessante. Claro que eu não estou contando aqui alguns gases, né, que a gente acaba afetando a camada de ozônio e aumentando, fazendo alguns buracos, né, que é um risco aí para a humanidade. Ok? Por fim, o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, então, ele é separado, né? Existe uma separação dessas moléculas que faz uma ligação tripla, né? A ligação tripla, você vai entender ela como arcão em química, que quando você tem 3 moléculas é muito difícil de você quebrar. Só você pensar o seguinte, eu tenho um graveto e eu quero quebrar. Eu consigo quebrar facilmente. Eu tenho 2 gravetos. Para você já quebrar, você vai ter que fazer um pouco mais de força. Agora, se eu tenho 3, nem batendo na perna aqui você consegue quebrar, né? Então, a ligação tripla ela é mais complicada de se quebrar. Logo, quem é que faz isso? Alguém com muita energia, que são os casos dos raios. Então eles acabam fazendo a separação desse nitrogênio, ele cai num ciclo onde, esquece isso daqui, eu esqueci de arrumar de volta, mas o ciclo aqui, você só vai olhar essa figurinha, ok? O nitrogênio está solto, ele consegue ser fixado no solo pelas bactérias fixadoras de nitrogênio. E as plantas então passam a absorver esse nutriente e ele entra em alguns outros ciclos neste caso. E por fim, o ciclo do fósforo. O ciclo do fósforo, ele não entra na mesma conta aí dos gases, ok? Então ele acontece muito em relação à decomposição de rochas através do intemperismo, então ela vai se decompondo, vai se fragmentando e esse fósforo vai sendo liberado aos poucos aí para o ambiente. Então a gente acaba absorvendo ele, até foi uma das perguntas aí que vocês fizeram lá na plataforma. Professor, como é que nós ingerimos o fósforo? O fósforo acaba sendo absorvido na sua própria alimentação, tá? Esse fósforo então vai para a tua corrente sanguínea e tal, e aí você acaba usando ele na sua molécula lá de ATP, ADP, quando você começa a fazer então o uso da energia corporal. Beleza? Galera, se tiver qualquer dúvida, tá? Me manda lá no PDA, eu vou tentar tirar as suas dúvidas, faço um vídeo com vocês se você precisar. Se preciso, a gente agenda uma videoaula ao vivo e aí a gente conversa, beleza? Mas, de modo geral, bastante informação, eu sei, mas fragmenta o teu estudo para você poder estudar para a prova, tá? Então, genética, vai cair as leis de Mendel, vai cair essa questão toda aí que eu comentei a respeito do azão-azinho, então pega isso, por favor. Também vai cair essa parte de heredograma aí, fica esperto o que é um afetado, o que não é. Depois a gente fala sobre biotecnologia, né, que é essa parte de como o homem manipula a questão tecnológica, de forma tecnológica, os próprios materiais biológicos, né, DNA e outras células talvez, e esses ciclos perpétuos que mostram a grandeza de Deus e a beleza que Ele tem.
tá bom? Tô com saudade de vocês, beijinho. A gente se vê na prova e espero que você saia com a nota 100.